Olá, eu sou a Leni e nós estamos aqui para mais uma videoaula do curso de História da Língua Italiana. Eu queria aproveitar a oportunidade e deixar avisado, vocês já devem ter ouvido isso da coordenação do curso, mas como eu não vou fazer webs esse semestre com vocês, nós teremos mais videoaulas. Então, essa é mais uma das videoaulas do curso de História da Língua Italiana. Ainda haverá outras no decorrer do curso. Hoje, a nossa aula vai ser sobre uma breve história da língua italiana. Eu vou fazer um pequeno apanhado daquilo que a gente já viu até hoje no curso e eu vou também já adiantar um pouco o que nós veremos mais para frente. Então, hoje essa aula ela vai ser quase que como um resumo do que a gente viu e a gente vai começar então a entrar num segundo momento do curso, que vocês vão ver em breve. Então, revisando o que a gente já viu no curso, só relembrando que nós vamos sempre trabalhar em uma versão dupla, em uma via de mão dupla. A gente vai ter sempre, em paralelo, a história interna da língua, que é aquela determinada pela gramática comparativa, pela gramática histórica, e nós vamos ver sempre também a história externa da língua. Então, hoje não vai ser diferente. Nós vamos comentar um pouco sobre história interna, um pouco sobre história externa. O italiano, que é o nosso centro do curso aqui, ele é especialmente bem documentado em relação às suas mudanças, ou seja, é mais fácil a gente seguir a história da língua italiana do que a de outras línguas neolatinas. Como nós já tínhamos visto, nós estamos trabalhando aqui com uma hipótese, que é a hipótese da família linguística indo-europeia. Por que eu estou chamando de hipótese? Porque nós não temos nenhum texto realmente escrito em indo-europeu. Não existe um texto, não existe um poema, não existe nada. O que nós temos são comparações entre as línguas que nos fazem entender como esse caminhar provavelmente aconteceu. Ou seja, é uma hipótese que, a não ser que a gente descubra, de repente, um documento, alguma coisa que a gente nem prevê, ele vai ser sempre uma hipótese. O indo-europeu vai ser sempre uma hipótese. Mas é uma hipótese bem documentada, aquela das famílias linguísticas. A árvore que vocês veem aqui no slide é uma boa figuração disso. Então, a gente entende que as línguas elas vão se modificando. A partir de uma, vem outra ou outras. Então, a partir de um mesmo tronco, que seria o indo-europeu, que em algum momento do passado foi uma língua, nós temos vários ramos que nascem desse tronco, que surgem desse tronco, que são as diversas famílias linguísticas, que foram línguas no passado, que, por sua vez, também se desdobraram em outras línguas. Então, a gente tem essa árvore como símbolo. Dentro dessa árvore, a gente tem um ramo específico que nos interessa, que é o ramo itálico. É o ramo das línguas que foram, então, vem do indo-europeu, e, em paralelo a outros ramos, como o eslavo, o germânico, o helênico, surgiu um ramo que é o das línguas faladas na Península Itálica. Então, a região que hoje em dia nós chamamos Itália. As línguas faladas naquela região, a gente então chama de línguas itálicas. Uma delas, que vocês já conhecem, que nós já vimos estudando, é o latim. Então, o latim era uma língua desse ramo itálico. Só que era uma língua que foi um pouco diferente das demais. Por quê? Porque, e aí entra a história externa, como a gente já sabe, que tem grande impacto na história das línguas, o latim ele se espalhou por um grande território, e foi, portanto, o início de uma série de outras línguas também. Então, aqui no slide, a gente tem esse ramo itálico, e aqui a gente já está no momento do romanço itálico, que vocês também já conhecem, já sabem o que é. A ideia do romanço como essa língua de transição, esse momento de transição entre o latim e as línguas modernas, que são faladas na Península Itálica. O latim, então, é o ponto de partida, é o nosso ponto de partida para falar das línguas itálicas. Como a gente sabe, não é mais uma hipótese. Diferentemente do indo-europeu, a passagem do latim para as línguas contemporâneas nossas, para as línguas neolatinas ou românicas, não é hipotética. A gente conhece, a gente tem documentos. Mas mesmo que a gente não tivesse, os estudos comparativos, os mesmos aplicados para perceber a conexão entre outras línguas em que não há registro, mostram essa similaridade, ou de que forma as línguas elas tinham uma origem comum, que nesse caso é o latim, que vai se transformando. Então, nesse quadrinho aqui, só como exemplo, vocês têm, por exemplo, uma comparação entre o latim, o espanhol, o francês, o português e o italiano, que mostram como
comparativamente, você consegue ver que de uma única palavra latina, então, por exemplo, na primeira coluna a gente tem pater, né, que seria pai em latim, e aí como essa palavra se modificou e ficou diferente nas línguas neolatinas. Diferente, sim, mas suficientemente parecida para a gente perceber a semelhança entre as línguas, né? Então é assim que a gente vai fazer, a partir do latim, o latim é o nosso ponto de partida, essas línguas elas vão se transformando em línguas novas. É claro que o latim não era a única língua da Península Itálica, né? Então a gente tem aqui um mapinha que mostra como, na verdade, desde o início, a Península Itálica era habitada por povos diferentes. Então você tem Roma, ali no centro, né? E os romanos, os romani, que eram os que habitavam aquela região central. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outros falares que também dividiam o espaço da Península Itálica. Então, a gente tem, por exemplo, os etruscos na parte norte. Bom, acima disso ainda, os celtas, né? Os etruscos, os úmbrios, os samnitas. Na parte mais ao sul da península, os gregos, que havia colônias gregas ali. A gente vai falar um pouco mais sobre o grego, né? Mas, então, assim, era já um lugar cheio de línguas diferentes, que eram, na sua grande maioria, já semelhantes entre si. Mas a Península Itálica, ela nunca foi lar para apenas um idioma, ela já era separada em vários idiomas, né? O latim, então, como a gente sabe, ele cresce, né, e se torna, pela força militar de Roma, hegemônico em várias outras partes do mundo, né? Não só na Península Itálica, mas aqui a gente tem, vocês já viram esse mapa em uma aula passada, esse é um mapa da extensão máxima do Império Romano em 117 depois de Cristo. Então, toda essa grande região aí, que é uma boa parte, né, do que hoje a gente conhece como Europa, Ásia Menor, Norte da África e Oriente Médio, toda essa região, ela foi dominada pelo Império Romano, o que significa que o latim era a língua de governo, né, em todos esses locais. Agora, é claro que isso não significa que o latim se tornou a única língua de todos esses lugares, pelo contrário, né? Muitos desses lugares tinham já uma língua própria, forte, como é o caso da Grécia, como é o caso do Egito, como é o caso da Palestina, em que o latim não se tornou a língua principal do povo, o povo continuou falando a sua língua anterior. Por outro lado, em outros lugares, o latim se tornou, de fato, uma língua hegemônica, né? E tomou conta do espaço e se tornou a língua principal de uso da população. De qualquer forma, em qualquer um desses lugares, o latim ele entrou em contato com muitas outras línguas, né? Ele entra em contato com vários idiomas e ganha o que a gente já conhece também, que são os substratos e superestratos. Nós já falamos disso em aulas anteriores. O substrato, só lembrando, né? O substrato é uma língua que já existia no local, vem uma língua vencedora que toma a preeminência ali, se torna a língua mais importante, mas as línguas que eram faladas antes deixam marcas. Então, em geral, essas marcas são, assim, nomes de lugares, né? Então, por exemplo, os romanos chegam em Portugal, o latim se torna, então, a língua principal de uso na região que hoje é Portugal, mas muitos nomes de lugares em Portugal não têm nomes latinos, eles têm os nomes que já tinham antes, porque o romano chega, o local já tem um nome, ele passa a usar esse nome. Esse nome não é uma palavra latina, é uma palavra anterior. O mesmo aconteceu em outros lugares. Acontece também em substrato em termos de modo de pronunciar, na pronúncia. Então, o latim chega, as pessoas passam a falar latim, mas elas falam com sotaque. Né, elas falam do jeito mais próximo da língua que elas falavam anteriormente. Então, tudo isso são substratos. Os principais substratos do latim são o ibero, que eram as línguas faladas na Península Ibérica, né, então Portugal e Espanha. Ali havia várias línguas, não havia uma língua só. Há o substrato celta, que é, em geral, da região central da Europa, então França, Bélgica, Suíça. Né? O etrusco, que, como nós vimos, está no norte da Itália. O grego, nós vimos claramente na Grécia, mas também no sul da Itália, né? Além de outras línguas itálicas. Muitas daquelas línguas que nós vimos ali na Península Itálica, elas desapareceram, ou seja, as pessoas deixaram de falar as suas línguas e passaram a falar latim. Mas essas línguas locais deixaram marcas no latim, né? E outras línguas de outras regiões. Então, línguas regionais de maneira geral. Além disso, o latim também sofre superextrato, que é o contrário. Então, você tem uma língua que já é falada no local, no caso, o latim. Um outro povo chega e toma aquele local militarmente, economicamente, mas as pessoas não passam a falar a língua do vencedor. Elas continuam falando a sua língua,
mas a língua do vencedor deixa marcas, ou seja, passa a ter uma influência nessa língua que é falada ali. E é principalmente em relação a superestratos que nós vamos falar hoje, porque hoje nós vamos começar a sair desse período da antiguidade em que se falava latim, né, que é o que nós vimos até agora, e a gente vai adentrar o medievo, o período medieval, e entender o que aconteceu na Península Itálica no período medieval, que vai dar origem a vários idiomas novos, em especial para nós aqui, o italiano, né? Então, quais são os superestratos que influenciam o latim principalmente? Bom, o primeiro deles, e talvez o de maior extensão, sejam as línguas germânicas, que eu coloquei simplesmente diversas línguas germânicas, porque são muitas e depende do local em que a gente está pensando, né? Então, quais são os impactos linguísticos de superestrato germânico no latim? Depende, porque diferentes povos germânicos ocuparam diferentes partes do que um dia foi o Império Romano. Então, por exemplo, né, em algumas partes do Império você tem mais o impacto dos godos, ou dos ostrogodos. Em outro, dos vândalos. Em outro, dos francos. Em outros, dos suevos. E assim por diante. Esses povos, eles falavam línguas diferentes. Muitas delas assemelhadas, porque eram línguas do mesmo ramo, mas tão semelhantes entre si como o português e o francês, por exemplo. Né? Porque são línguas semelhantes, ou seja, de mesma origem, mas são línguas bastante diferentes. Então, o mesmo acontecia entre as línguas germânicas. Então, esse impacto das línguas germânicas não pode ser simplesmente entendido de maneira única, de maneira unificada. Vai variar de acordo com o local e nós vamos ver algumas delas que interessam em especial ao italiano. Além disso, houve também o árabe. A gente não pode esquecer que o árabe, né, os povos árabes, eles tomaram uma parte grande da Europa, a parte sul da Europa, durante muitos séculos. É claro que a permanência deles foi maior e de maior duração mesmo na Península Ibérica. Então, portanto, o português e o espanhol têm muito mais influência do árabe do que as demais línguas românicas, mas também no sul da Península Itálica. Então, nós vamos ver que, principalmente a Sardenha, teve uma presença árabe muito forte. E o sardo, que é a língua da Sardenha, tem uma influência árabe. O italiano padrão também tem alguma influência árabe. Além disso, nós temos também os dialetos chamados balto-eslavos, né? O que são os dialetos balto-eslavos? São os dialetos falados nos Balcãs e na área do leste europeu. Então, o romeno é o exemplo mais claro de uma língua que sofreu superestrato balto-eslavo. Né? Mas também outras línguas daquela região sofreram esse superestrato, né? O reto-romeno tem alguma coisa também disso. Então, também é um superestrato importante, mas de menos importância para nós aqui em relação ao italiano. E o próprio latim clássico. Isso pode causar algum espanto. Como é que o latim é superestrato do próprio latim? Bom, como nós já vimos a diferença de latim vulgar para latim clássico, acho que deve estar claro para vocês que o latim clássico ele vem como um superestrato do latim vulgar. Ou seja, as pessoas falavam o latim vulgar cotidianamente. Esse latim vulgar ele vai se transformando no decorrer dos séculos, né? Ele vai cada vez mais se afastando do latim clássico, mas ao mesmo tempo as pessoas continuam usando o latim clássico na escrita, no governo, na religião. Então a mesma pessoa no dia a dia falava o latim vulgar, cada vez mais modificado, cada vez mais diferente. Mas na hora da educação, na hora da escrita, ele escrevia em latim clássico. Então a gente vai ver muitas vezes na história do latim vulgar momentos em que elementos do latim clássico se reintegram ao fluxo do latim vulgar. Então o latim clássico é um superestrato do latim para fins de estudo das línguas modernas românicas. Tá? Então é dessa continuidade dessa história que a gente vai tratar hoje, né? Se perguntando sempre o que ocorreu quando você passa a ter a fragmentação do Império Romano e, portanto, a ausência desse poder central, desse governo central, de uma escolarização básica igual ou muito próxima em toda parte. E como é que, então, o latim entra numa nova fase, entra numa nova vida mesmo? Que é uma vida dupla, né? Por um lado, o latim se mantém cristalizado, ele se mantém sob a forma do latim clássico como língua de governo, como língua de cultura, e muito, principalmente, como língua da religião, né? O cristianismo mantém o latim como língua de uso durante muitos séculos e, portanto, ele mantém o latim como uma língua viva, uma língua usada. Né, viva no sentido de usada cotidianamente. Mas, ao mesmo tempo, o latim do povo, o latim vulgar, ele passa por um processo de fragmentação em que variedades diferentes do latim vão se desenvolvendo nos lugares
nos muitos lugares em que se fala o latim de alguma forma. E isso se dá de maneira muito mais acelerada, né? É claro que esse é um processo que já vinha acontecendo antes, mas ele se dá de maneira muito mais acelerada a partir da fragmentação do Império. E, eventualmente, a gente vai ter, então, a evolução de cada um desses tipos em um contínuo, né? Cada um desses locais vai criar o seu próprio falar latino, no sentido de neo-latino, românico, mas que vai se estabelecer em algum ponto como uma língua própria, né? Isso ocorre também em função, obviamente, dos diferentes contatos, né? Como a gente viu, a história se desenrola de maneira diferente em cada parte da Europa, onde antes o latim era a língua mãe. E por conta disso, a gente passa a ter, então, a formação dos diversos romanços. E vai nos interessar hoje a formação do romanço itálico, história interna e história externa, né? Então, a gente está partindo de uma base, que é o latim, que vocês já conhecem já um pouco dele agora, né? E, apesar das influências que a gente chama de pré-romanas, né, anteriores à invasão dos romanos em toda parte, né, ainda que haja isso, a gente pode dizer que, de maneira geral, a gente tem uma fonologia, uma morfologia, um léxico, uma sintaxe bastante semelhantes em toda parte, que são predominantes nessa evolução do latim vulgar. O que eu quero dizer com isso? Ainda que houvesse diferenças regionais já no próprio latim vulgar, há uma semelhança muito grande, há uma semelhança encontrável entre o latim que era falado nas diversas partes do Império, né? E, em geral, a gente observa que esse latim vulgar que já estava lá, ele vai evoluindo, porque vocês devem lembrar também que nós falamos que a evolução linguística ela não depende apenas de influências externas, ela se dá também de maneira natural e interna, né? Então, assim, essas línguas, esse latim vulgar que estava lá e essas línguas românicas que vão surgindo, por evolução natural, vão sofrendo certas mudanças, que são mudanças que acontecem de maneira geral em toda parte. Então, por exemplo, todas as línguas germânicas, elas sofreram a perda das declinações. Então, vocês devem lembrar que vocês leram no texto sobre o sistema nominal latino, que o latim tem essa característica, que é uma característica não só do latim, mas de várias línguas do indo-europeu, que é a marcação de flexão de caso, ou seja, a terminação da palavra indica a função. Então, se a palavra é o sujeito, ela tem uma terminação. Se ela é objeto, ela tem outra. Isso a gente não vê em português, com exceção do pronome, né? Então, no pronome pessoal, a gente tem, você diz eu faço alguma coisa, mas alguém me ama, por exemplo. Então, eu e me. A palavra mudou porque mudou a função. É só no pronome que nós temos isso nas línguas românicas. Todas as línguas românicas perderam as flexões de caso, sumiram as flexões de caso. Isso é uma característica geral das línguas românicas. Então, isso aconteceu em toda parte e já era uma tendência do próprio latim. Não depende da história externa, né? Outro exemplo disso é a questão da ordem natural da frase, né? O latim tem uma ordem natural em que o verbo vem no fim da frase. E com a perda dos casos e, portanto, o uso de mais preposições, passa-se a ter também uma ordem fixa. Então, hoje em dia, a gente diz sujeito, verbo, objeto, né? Então, você diz, eu gosto de bolo. É nessa ordem, você não diz eu de bolo gosto. Pode dizer, mas é estranho, né? A ordem natural da frase nas línguas românicas todas também se fixou assim. Então, a gente tem algumas características que são compartilhadas por todas as línguas românicas, mas há outras que não são tão compartilhadas assim. E aí os estudiosos que começaram a observar essas alterações internas das línguas chegaram a uma hipótese que é amplamente aceita hoje, que é de uma divisão dos romanços europeus, né? Então, o estudo comparativo das línguas românicas divide as línguas românicas, de maneira geral, em 3 grandes grupos. Então, a gente tem um grupo oriental, um grupo ocidental e um grupo meridional ou insular, que é um grupo do sul. Então, aqui no mapa, vocês conseguem ver, a gente tem uma parte que está em verde escuro, que é a parte ocidental, que engloba, então, o português, o espanhol, o francês, né? A gente tem uma parte oriental, que é o verde mais brilhante, que pega principalmente o italiano e as línguas ali da península, né? E o romeno. E a parte sul,
ou meridional, que é a ilha, né? É a Sardenha. Né? E por que, que a gente tem essa divisão? Porque essa divisão da Sardenha? A Sardenha ela tem características de ambos os grupos. Então, ela é uma língua intermediária. Ela não é nem uma língua ocidental, nem uma língua oriental. O que divide esses dois grandes grupos, ocidental e oriental, vocês conseguem ver no mapa, é uma linhazinha vermelha que está ali, que tem um nome, né, que é a linha La Spezia Rimini, também às vezes chamada de linha Massa Senigallia, que em linguística das línguas românicas é a linha que demarca um ponto onde há muitas diferentes isoglossas, ou seja, você tem aquela região ali marca o ponto de mudança entre características de um grupo linguístico e de outro. Né? Então, ele se distingue um grupo de línguas românicas, né, que estão a leste e sul daquela linha, de outras que estão a norte e a oeste dessa linha. As línguas românicas orientais, que incluem o italiano, né, e o romeno e outros dialetos, são marcadamente diferentes em alguns aspectos das línguas do grupo ocidental, que aí inclui espanhol, francês, português. Observe que o norte da Itália está na parte ocidental. Então, os dialetos do norte da Itália, eles se assemelham muito mais, por exemplo, ao francês, ao espanhol, do que ao próprio italiano padrão. Né? A gente vai observar isso também. O nome da linha é porque ela vai realmente da cidade de La Spezia, que fica ali na Ligúria, até a cidade de Rimini, que fica na Emília-Romana. Então, assim, ela realmente ela liga esses dois lugares, né? Alguns linguistas põem essa linha em um lugar um pouquinho diferente, um pouquinho mais para baixo, indo de Massa, que fica na Toscana, até Senigallia. Então, por isso que eles chamam de Massa Senigallia. Mas é mais ou menos naquela região ali, né? Com algumas poucas raríssimas exceções, a norte e oeste da língua, ou seja, a parte ocidental, faz o plural com S. Né? Então, o plural dos substantivos vem do S. Por quê? Porque são línguas que derivam do caso acusativo. Eu mencionei agora há pouco que houve uma redução dos casos e deixou de existir a flexão de caso. Né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, as pessoas foram deixando de usar os casos do latim e passando a usar um deles só. Escolheram um só para usar e usaram preposições para indicar os demais. Algumas línguas escolheram usar só o caso acusativo. E como vocês lembram, o caso acusativo faz plural com S. Né? Todo acusativo faz plural com S, com algumas exceções. E por isso essas línguas fazem plural com S. Então, o português, o espanhol, o francês, todos o plural das palavras é com S. Né? As línguas orientais, não. As línguas orientais escolheram o caso nominativo. Que, se vocês lembram, as palavras em us fazem plural i. E é por isso que, em italiano, as palavras em o fazem plural i. Né? Por isso que as palavras em a fazem plural é. É porque as línguas do grupo oriental vieram do caso nominativo. Então, essa linha aí explica a surpresa que muitas pessoas têm quando começam a estudar italiano e descobrem que o plural não é com S, né? O plural é com I. É por conta disso, né? Outra coisa que também essa linha aí marca como diferente, né, é justamente... isso eu estou dando alguns exemplos, né? É justamente o que acontece com uma consoante no meio de duas vogais. Então, quando você tem, em latim, por exemplo, a palavra vita, né, em que você tem um T entre duas vogais, nas línguas orientais isso permanece. E nas línguas ocidentais, você tem uma sonorização, ou seja, a consoante surda vira sonora, ou ela simplesmente desaparece. Então, você tem modificação da consoante. Então, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, em latim, o vita, que em italiano é vita, né? O T permanece, em português é vida, com D, como também é em espanhol. E em francês é vi, o D desaparece completamente. Então, a gente começa a observar essas semelhanças entre as línguas de um grupo e de outro grupo. Né? Então, em romeno também, o plural é feito com i. Né? Como eu não mencionei antes, mas em romeno o plural também é feito com i. Outro exemplo que eu trouxe, você tem o latim lupus, que é lobo. Né? Em romeno, lup. Então, você vê, o P permanece. Em italiano, lupo. O P permanece. E em português, lobo. O P vira B. Né? E em francês, está escrito um P ali, tá? Mas a pronúncia é lu. Você não fala esse P. Né? Outro exemplo, fogo. Né? Em português é fogo, com G. Em latim era focus, com C. Então, C vira G. Né? E em italiano,
fuoco, permanece o C. Então, vejam, esses são alguns exemplos, algumas palavras que mostram como é possível observar semelhanças entre as línguas orientais e as línguas ocidentais. Então, essa divisão nos ajuda a observar como que as línguas foram se modificando de maneira diferente. Ou seja, a gente pode dizer que tem uma lógica interna que organiza como as línguas se desenvolveram a partir do latim, se a gente observa as suas estruturas internas, né? Mas a gente sabe também que os impactos externos também vão diferenciar as línguas. E como é importante a gente lembrar que o que hoje a gente chama de italiano é uma entre as muitas línguas formadas a partir do latim na Península Itálica. Só que o fato dessas línguas serem um espectro de contínuo, né, muitas vezes dificulta a divisão entre dialeto e língua, a divisão entre momentos precisos de evolução das línguas e assim por diante. Como a gente viu, a Península Itálica, ela já era, no período antigo, uma área de muitos idiomas. E, da mesma forma, hoje nós temos muitos idiomas. Ela continua sendo uma área de muitos idiomas. Então, perdão, vocês têm aí no mapa a linha La Spezia Rimini e vocês têm uma simplificada mostra da variedade dialetal da Itália hoje, né? Então, a Itália não é uma área de unidade linguística. A gente está falando especialmente do italiano, mas a gente vai ver que há muitos dialetos. Então, essa formação dos dialetos itálicos se dá da mesma forma, ou seja, a partir do romanço, ou seja, a partir do latim, as modificações vão ocorrendo. Observem aqui no mapa, vocês têm a linha, né, La Spezia Rimini. Acima você tem vários dialetos que não são dialetos orientais, eles são dialetos ocidentais, que, portanto, vários deles vão fazer o plural com S, diferentemente do italiano e assim por diante. E abaixo dessa linha, vários dialetos do tipo oriental. Tá? Então, isso vai acontecer naturalmente e esse processo que a gente vai falar agora, claro que eu vou dar ênfase e importância ao italiano padrão, que é o que a gente está discutindo e como é que ele se forma, mas é um processo que aconteceu também com os vários outros dialetos, né? A formação dos dialetos, então, dos romances, né, dos dialetos das línguas da Itália, se deve a muitas influências, para além dessa alteração natural interna das línguas que, como nós vimos, aconteceu. Né? Vamos falar, então, a partir de agora, de algumas influências externas, ou de alguns superestratos. O superestrato germânico é um dos primeiros, se dá desde muito cedo, antes mesmo do que a gente chama de fragmentação do Império Romano. Né? A gente já comentou também no passado que houve quase que uma invasão pacífica, né, como se chama. Vários povos germânicos já estavam migrando para dentro do Império e se fixando lá, sendo soldados, sendo artesãos, ocupando várias posições dentro da sociedade romana, né? Se a gente pensa realmente após a fragmentação do Império, a gente tem os ostrogodos, já no fim do século V, os longobardos no fim do século VI, os francos no fim do século VII, todos esses já mais ou menos romanizados, como a gente falou, né? E essa influência, por ser tão antiga e tão permanente, ou seja, a influência germânica, ela faz com que algumas palavras muito básicas do italiano sejam germânicas. É por isso que, às vezes, a gente se depara com algumas palavras do italiano muito diferentes da palavra latina, às vezes muito diferente da palavra portuguesa, né? Ainda que as palavras portuguesas, às vezes, também sejam de origem germânica, né? Então, mas a gente vê, assim, às vezes em palavras muito cotidianas, onde você esperaria uma palavra latina, já que é a base da língua, você encontra palavras germânicas. Então, por exemplo, os nomes de cores em italiano muitas vezes são germânicas, né? Tipo bianco, biondo, bruno, são todas palavras germânicas. A própria palavra guerra, né? Guerra, é uma palavra germânica. A palavra latina é bellum, de onde vem, por exemplo, bélico, né? Em português. Dentre os povos germânicos, os longobardos, que depois vão se chamar lombardos. Longobardo é o que o nome parece mesmo, são os homens de barba longa, né? Eles depois vão ser chamados lombardos. Eles deixam muitas marcas no vocabulário da Península Itálica e eles se espalham a partir de 568, a partir do norte. Então, vocês têm aí no mapinha como é que era a situação da Itália no ano 750 já, e vocês podem ver que os lombardos tomaram uma grande parte da península, a outra parte sendo disputada pelos bizantinos. Lembrando que o Império Bizantino
é o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, né? Eles tomaram partes ali da Itália. Bom, a partir de 568, então, os lombardos eles se espalham, acabam tomando uma boa parte da Península Itálica, avançam até o sul, né? Vocês podem ver aí no primeiro mapa, o mapa do ano 750, toda a parte azul clara, né? Vão até a Úmbria, Toscana, Puglia, Campânia, né? Que é ali no sul, onde tem Nápoles e assim por diante. E, obviamente, deixam muita influência de superextrato na língua latina. Lembrando de novo, o que eu quero dizer com influência de superextrato? As pessoas não passam a falar a língua dos longobardos, eles não passam a falar germânico, eles falam latim ou uma língua, ou essa transformação do latim. Mas se acrescentam palavras, por exemplo, germânicas ou alguns elementos. Então, a gente tem, por exemplo, scafales, spacares, traco e outras palavras desse tipo que são palavras lombardas, né? Em 774, os francos vêm e acabam com a hegemonia dos lombardos na península e também trazem a sua própria influência franca. Ainda que os francos, já há muito, eles começam a falar uma mistura de latim. Por quê? Porque antes de estar aqui, durante 3 séculos, os francos estavam na França. Ficaram lá tanto tempo que chegaram a dar nome para o local, né? Aquela região antigamente chamava Gália, que é como os romanos chamavam. Mas os francos de tal forma tomaram conta que, inclusive, deram nome ao local. Os francos, quando chegam na Península Itálica, eles já são cristãos, eles já são romanizados, eles vêm em auxílio ao Papa. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão ler também no texto dessa semana, tá? Tem um texto para vocês lerem essa semana aqui no portal, que conta essa historinha com um pouquinho mais de detalhe, inclusive. Mas eles chegam e trazem também a sua própria influência germânica. Tá? Enquanto isso, no sul da Itália, enquanto você está tendo essas mudanças, principalmente no norte, no sul da Itália, a gente tem os ostrogodos, também germânicos, que também deixam a sua influência, ocupam esse sul da Itália, e depois a influência bizantina, que é que a gente vê ali no mapinha, que é de língua grega. Né? Aquele sul da Itália ali já era uma região de dominação grega na própria época do Império Romano. Muitas cidades ali eram cidades de fala grega. Então, é claro que os dialetos que se desenvolvem ali são dialetos com muita influência da língua grega, né? Que durante muitos séculos. E da mesma forma, depois, o árabe. Né? O árabe dominou principalmente a Sicília, como eu falei, né? Durante 2 séculos e meio, e enriqueceu muito as línguas da Península Itálica. Não só por essa dominação, mas mesmo nas áreas em que os árabes não dominaram, havia muito contato comercial. Né? Então, muitas palavras acabam entrando. Muitas delas relacionadas à navegação, por razões de... Né? E em áreas em que os árabes se destacavam, como a astrologia, astronomia, matemática, medicina. Então, por exemplo, a palavra álcool é uma palavra árabe. A gente tem também essa influência em português. Né? Então, talco, zucchero, magazzino, spinaci, são todas palavras de origem árabe. Os séculos 10 e 11 viram uma Itália bastante dividida. Né? Então, são sucessões de povos, são sucessões de reinos que vão se dividindo, se multiplicando, entrando em conflito. Trouxe só para mostrar qual era a situação da Itália no ano 1000. Né? Então, no ano 1000, a gente tem aqui no mapinha, a Itália é bem dividida entre vários governos locais, né? Então, você ainda tem uma parte que pertence aos lombardos, mas tem também a parte do Império Bizantino. Tem também outros reinos locais que surgem, como, por exemplo, o Principado de Capua, o Ducado de Amalfi e os estados papais, né? Que vão se formar aí por volta do século VIII. É um conjunto de territórios que foram sendo recebidos ao longo do tempo pelo Papa, né? pela Santa Sé, e eles vão sendo amalgamados, sendo amontoados mesmo, até formar um território bastante considerável, que era chamado de Estados Papais, né? Que está aí no mapinha, está bem no centro, em amarelo. A partir do século XI, o que a gente tem é um processo de intercâmbio muito grande entre esses povos e também com os povos ao norte, então com o pessoal lá do outro lado dos Alpes, né? Os provençais, a Provença é o sul da França, né? E naquela época não havia essa unidade que a gente tem hoje na França. Muitos trovadores provençais se mudam para as diversas cortes que se formam na Itália. Muitos monges também, beneditinos, dominicanos, vêm da França, implantam monastérios na Itália. O sul do país é tomado pelos normandos, que são os franceses antigos, né, que fundam lá um reino cristão.
depois de mandar os árabes embora. Então, o francês o francês antigo, né, o francês da época, que também é um romanço que se forma ali, se torna responsável por uma nova influência ou por uma nova visão da língua vulgar. Ou seja, passa-se a ter uma outra língua de cultura além do latim, que é o provençal, né? Então, o francês antigo e o provençal se tornam línguas que passam a ter uma expressão artística através dos trovadores. E essa expressão artística chega nas diversas cidades-estado, nos diversos reinos italianos que a esse ponto estão formados, né? A essa altura a gente já tem a ideia realmente de, por exemplo, a República de Veneza, né? E outras nobrezas e outros poderes locais que tornam a Itália uma colcha de retalhos de poderes, né? Eles vão receber, então, essas pessoas vindas da França, vindas da Provença, né? E vão começar a observar o uso da língua vulgar como uma língua de cultura. E isso isso dá às pessoas que vivem ali uma nova perspectiva mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, o Brunetto Latini, que vai ser o mestre de Dante, né, que escreve em francês. E outros poetas que chegam àquela região da Península Itálica escrevendo não apenas mais em latim, que era a língua de cultura e literatura até então, mas também em provençal. E é assim que os dialetos itálicos vão começar a aparecer como línguas literárias. Então, por exemplo, no fim do século XII, você passa a ter trovadores provençais que vêm para a Itália e incluem nos seus textos em provençal alguns trechos em línguas locais. Então, um trecho em genovês, por exemplo, ou outras coisas assim, né? Então, é um primeiro impulso para que se tenha, a partir de então, um registro da língua que é falada. É um impulso de língua literária. Além dessa influência francesa, a gente tem também um impulso que vem da Sicília. A Sicília, que nessa época é um reino próprio, né? Tem um imperador bastante ligado ao mundo das artes, que é o Frederico II, e ele cria ali na sua corte um grupo de poetas que depois se espalha para o centro e o norte da Itália, em especial, então Bolonha, Florença e outras áreas e outras cidades dessa área. Num movimento de valorização ou de procura por uma expressão literária em língua vulgar, né? Então, é desse movimento que nasce o chamado dolce stile nuovo, o novo doce estilo, uma maneira diferente, uma nova arte de se escrever, né? Que é criada por um grupo de pessoas de elite, cultas, né? Dentre as quais o mais famoso, sem dúvida, é o Dante Alighieri, do qual vocês já devem ter ouvido falar. E Dante foi, então, um dos responsáveis por começar a pensar ou por estabelecer a chamada questão da língua, né, que vai se arrastar ainda por muitos séculos, mas que começa com ele. Por um lado, pelo sucesso enorme dos textos dele e de mais dois autores importantes do período, também toscanos, né, ou que escreveram em Florença e na Toscana, que são Boccaccio e Petrarca. Então, Dante, Boccaccio e Petrarca, Dante, a obra mais famosa que vocês devem conhecer é a Comédia, mas ele escreveu também rimas e outras obras em língua vulgar. A obra de Dante foi muito rapidamente difundida por toda a Itália, foi lida, foi comentada na península toda, né? Então, por um lado, ele foi um propósito, ele propunha que se escrevesse, melhor dizendo, literatura em língua vulgar. Por outro lado, ele também era um excelente observador da língua. Ele era quase que um teórico das línguas faladas ao seu redor. E ele escreveu uma obra curta em latim. Em latim por quê? Porque ele queria ser lido por toda a Europa, então ele vai escrever na língua de cultura, né? Intitulada De Vulgari Eloquentia, tá aí no slide, né? Ele escreve as suas observações sobre as línguas faladas na Europa e faz considerações sobre qual seria a função da língua vulgar escrita em oposição ao latim. Então, ele não é a favor de que se pare de escrever em latim, ele acha que cada um tem a sua função e qual seria a melhor, né? A gente pode quase dizer que ele era um sociolinguista antes da sociolinguística, né? Porque ele observa as línguas e ele divide as línguas pela maneira como é que elas se falam, né? Então, ele propõe uma divisão, que é uma divisão observando como é que as pessoas falam sim. Então, tem línguas em que, no norte em especial, em que para dizer sim, as pessoas diziam io. E algumas no sul, em que se dizia ok. Então, por exemplo, talvez você tenha ouvido falar em occitano, que é a língua da Provença, do sul da França, né?
As línguas que seria hoje em dia o francês, ele chamava de língua d'huile, porque se falava sim como will, daí vem o oui do francês. E outras línguas em que se falava o sim como si, S-I, si, como o português, né? Então ele observa, avalia, divide, considera essa variedade de usos e ele mesmo observa que, mesmo, às vezes, numa mesma cidade, numa mesma localidade, há muita diferença. Bom, dentre as variedades dialetais de si da Itália, ele ainda divide em 14 grupos, examina, né, e fala sobre a possibilidade de eles serem língua literária. Nessa obra, ele não identifica nenhum idioma como ideal, ele não aponta qual seria o melhor. Mas o fato de ele ter falado disso e estabelecido essa questão da língua, que vai ser continuada, e porque ele escreveu no florentino, que também Boccaccio e Petrarca escreveram, fez com que o dialeto toscano fosse ganhando cada vez mais prestígio. E o dialeto toscano, então, se tornou a base do italiano que nós temos hoje. Essa questão da língua só foi decidida mesmo, só foi melhor resolvida nos séculos XIX e XX, que é quando se caminha para o italiano padrão e sobre essas querelas literárias sobre o uso do escrito. Não vamos falar delas hoje, falaremos dela mais para frente no curso. Mas nas próximas aulas, nós vamos então entrar melhor justamente nesses temas, né? Da dialetação do romanço, do estabelecimento do toscano como base do italiano padrão, a partir das obras de Dante, Petrarca e Boccaccio, e de como então a gente chega no italiano padrão atual. Inclusive, falando em Dante, Petrarca e Boccaccio, talvez agora vocês possam observar a figurinha que abre os cursos de História da Língua Italiana, que tem 3 quadrinhos com 3 personalidades, e vocês agora possam adivinhar quem são eles 3. Né? Então, a aula de hoje era justamente sobre essa passagem de como se deu o caminhar, né, da formação do italiano entre o latim falado, entre o latim como ele era na antiguidade e o momento de um primeiro movimento de estabelecimento do italiano padrão, que se dá com Dante Alighieri, e nós nos próximos semanas vamos continuar nesse caminho, trabalhando história interna e história externa. Até a próxima!